Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga. Este é o canal Arqueologia Alternativa e hoje eu estou aqui no Cris Responde. Qual pergunta vou responder hoje? Semelhanças e diferenças da arqueologia no Brasil e em Portugal. Essa pergunta foi feita pela Helenita Rufino. Agora eu não me recordo se foi lá no grupo VIP de WhatsApp ou se foi em uma live ao vivo aqui, mas essa pergunta veio dela e ficou aqui nas minhas anotações para o Cris Responde. Claro que, para quem não sabe, eu sou arqueóloga, tenho especialização em arqueologia náutica e trabalho há 2 anos em um projeto de arqueologia náutica na Ria de Aveiro, em Portugal. E sim, tem semelhanças da arqueologia de Portugal com do Brasil e diferenças. Claro que eu não vou aqui conseguir falar de tudo. E também estou deixando assim marcado o meu lugar, porque eu estou há 2 anos, mas é em um projeto específico da minha área. Então eu vou contar sobre impressões bastante pessoais, assim. Eu não tenho como falar sobre toda a arqueologia de Portugal. Mas, claro, né, convivendo aqui, vivendo há 2 anos, é lógico que algumas coisas eu observo em relação ao geral, mas assim, já bem dizer que o meu geral ele é um pouco restrito para vocês situarem, para dizer, a Cris falou e a arqueologia em Portugal é assim de acordo com a minha experiência e com as impressões pessoais. Vamos à resposta. Eu trabalho em um projeto de licenciamento ambiental. Para quem não sabe, tanto aí no Brasil quanto aqui em Portugal, toda obra grande, de grande porte, principalmente, né, hidrelétrica, parques de energia solar, parques de energia eólica, construção de portos. Aqui no caso eu estou trabalhando no acompanhamento de uma dragagem. E todas essas grandes obras têm acompanhamento arqueológico porque corre risco de impactar os sítios. Lógico, depois que a obra começa, tem a parte de monitoramento, que aqui chama monitorização. E então, em relação ao processo bem parecido, a relação com o IPHAN, que aí no Brasil tem o IPHAN, aqui chama DGPC, que é o Departamento Geral do Patrimônio Cultural. Então, nesse caso, é assim, bastante parecido mesmo. Dentro do licenciamento, o que tem de diferente? Aqui não tem um programa de gestão de bens, como tem a Instrução Normativa número 1 de 2015 do Brasil. Sou muito fã dela, principalmente por ter instituído um programa de gestão de bens. Como no projeto que eu estou, né, é na Ria de Aveiro e tem uma questão etnográfica muito forte ligada aos barcos moliceiros, que é uma construção de barcos típica aqui da região. Moliceiros, mercantéis, bateras, são barcos específicos da Ria de Aveiro. Então, por conta dessa especificidade regional, tem o que eles chamam etnografia, né? Um estudo etnográfico, mas que nem de longe é como um programa de gestão de bens, não tem um projeto separado praticamente, né? Ou que se integre à arqueologia, não, é uma coisa bem mais simples mesmo. Acompanhamos, registramos, eu fiz algumas entrevistas, porque trouxe essa experiência do meu doutorado, inclusive cheguei a publicar um artigo sobre isso, né? Sobre comparando a experiência aqui no projeto com a experiência que eu tive no doutorado em relação às entrevistas lá na Praia do Francês, em Alagoas, mas é uma coisa bem mais simples. E uma coisa que eu acho interessante é que não tem educação patrimonial. Eles chamam, mas tem uma conversa com os funcionários do empreendimento. E o nome é sensibilização patrimonial, o que eu acho muito mais honesto. Porque chamar a educação uma coisa que não é processo, enfim, acho chamar de sensibilização mais apropriado para o que realmente é feito na conversa com os funcionários do empreendimento. Então, bom, agora vamos falar um pouco mais de arqueologia geral, né? Eles têm uma noção temporal muito diferente da nossa, principalmente assim em relação à arqueologia histórica. E isso foi uma coisa que me chocou, porque no Brasil a arqueologia histórica é o que aqui
se estuda, né, no período moderno e parte do contemporâneo. Então, para nós, como o nosso país teve a colonização portuguesa de 1500 para cá, de 500 anos para cá, então a gente, né, considera essas coisas do período moderno como antigas. E quem vive aqui não, porque o histórico antigo deles é período romano, é período fenício. Então, essas coisas do período moderno, os artefatos, eles dizem, isso aqui é Dom-tem. E eu, quando cheguei aqui, levei um susto, assim, como assim Dom-tem? Né? 200, 300 anos, não é Dom-tem. Mas para quem tem uma referência de 2.000 anos, 3.000, 4.000, 200, 300 é Dom-tem. Então, isso foi um choque, assim. E até fazia uma brincadeira comigo, no começo do projeto eu era chefa de equipa, e tinha uma arqueóloga que brincava, porque eu via as faianças e falava, ai, que lindo! Ela, ai, meu Deus, a faiança, né? É Dom-tem isto? Tem isto na casa da minha avó. Queres ver? Vamos lá. E aí eu ia aos museus, tirava foto das faianças e eles brincavam comigo por conta disso. Então, falando do período romano, eu vejo que aqui, de novo, vou bem situar no meu projeto, né? Na equipe que eu trabalho, porque existem pessoas aqui na Europa que, claro, estudam o período da pré-história, né? Estudam o período medieval, mas eu vejo que, no geral, há muito uma valorização do período romano. E isso, a gente, como não teve o período romano no Brasil, embora a gente também tenha um endeusamento, né, do período clássico, mas não tivemos os romanos no nosso território, então aqui há uma grande valorização e os sítios arqueológicos são preservados, né, e se fala do período romano. Eu tenho algumas coisas no meu canal, né, porque eu visitei Braga, logo estão saindo uns vídeos novos aí de Conímbriga, que é um sítio arqueológico romano, uma cidade aqui perto da cidade de Coimbra. Então existe esse, né, como que praticamente nós somos descendência, né, direta dos romanos. O que para mim, que tô de fora, eu me divirto, na verdade, acho interessante, questiono algumas coisas internamente, mas não dá nem para conversar, nem para discutir, então eu fico bem na minha. Aqui tem muitos sítios de megalíticos em Portugal, aí indo para a pré-história, né? E isso também foi uma coisa que eu vi que tem uma diversidade, porque no Brasil nós ouvimos falar dos dômenes e fica meio que aí nos dômenes, mas tem mamoas, que são tipo uns dômenes. Olha, gente, vou explicar isso assim bem simples do simples. Se algum especialista me ver falando isso, vai dizer, ela tá louca de fazer essa comparação. Mas enfim, são túmulos, as mamoas bem mais megalíticos, mais simples do que um dolmen. Tem os cromlechs, que também é nessa linha, mas é de outro jeito, e tem outras nomenclaturas que eu não estava acostumada por ser brasileira, e é um período, né, nós não temos assim megalíticos no Brasil, além do de Calçoene, né, no Amapá. Me corrija aí se eu estiver falando errado alguma coisa. E aqui eles têm mais de 300 sítios megalíticos só em Portugal. Tenho muita vontade de conseguir conhecer, visitar, mas infelizmente não tive a oportunidade de ver e visitar como eu gostaria. Mas são sítios arqueológicos bastante interessantes. Eles têm também, principalmente aqui na região norte, onde eu tô, e mais para cima, ali para Guimarães, Viana do Castelo, tem o que eles chamam de cultura castreja. Que são os castros? São praticamente cidadelas do período da Idade do Ferro, que seria assim já ao final da pré-história, entre a pré-história e a romanização da Europa. Tem um vídeo no meu canal também sobre arqueologia na cidade de Guimarães, e ali tem um castro, né? Aliás, ali é mais do que um castro, mas eu agora não me lembro a palavra, mas lá tá direitinho, que um castro seria uma coisa um pouco mais simples, e o que tem ali em Guimarães é mais complexo do que simplesmente um castro, mas enfim, chamam cultura castreja, que são essas cidadelas no período da Idade do Ferro,
e eu comecei a aprender mais quando eu cheguei aqui, quis visitar Guimarães e ler um pouquinho sobre isso. Então, enfim, são coisas que nós não temos no Brasil. E a última coisa que eu vou ressaltar, porque eu falei, eu também estou fazendo umas pinceladas, né? Porque não dá para falar de tudo, então eu escolhi alguns assuntos, mas esse que é até engraçadinho, que é o nome das partes das peças cerâmicas. E quando eu cheguei, eu tinha que lidar muito com o cadastro, né? É que aqui, gente, também eles dão outros nomes. E daí, aí o meu cérebro entra em parafuso, assim, para lembrar. Não é cadastro que eles falam outra coisa. Mas seria o cadastro dos fragmentos de cerâmica, e aí você tem que descrever o fragmento de cerâmica. E primeiro, alguns desafios. Eu não estudo cerâmica, então fui aprender a desenhar tudo aqui. E outra coisa que a cerâmica que nós temos no Brasil não é moderna, romana, temos cerâmica indígena, né? O palio indígena. E daí tudo, o nome, as formas, então eu anotei aqui algumas coisas diferentes e vocês vão perceber. Em relação às partes, né? Aí no Brasil nós chamamos borda, a borda, no feminino. Aqui eles chamam bordo, o bordo. No Brasil nós chamamos as paredes, a parte de... Se eu pego um pote, né, cerâmico, tem a boca em cima, que isso é a borda ou o bordo. A parede, né, que é a parte, digamos, do corpinho, que aqui eles chamam o bojo. E tem a nossa, o que a gente chama de base. A base eles chamam o fundo. Então, essas partes, né, que eu tô catalogando aqui. E daí eu tenho que adaptar o meu português ao português de Portugal. Depois de fazer isso 200, 300, 400, 1000 vezes, porque são muitos fragmentos para catalogar, a gente acaba pegando o jeito de fazer essa descrição, porque faz várias vezes, né, vários capos, vários fragmentos, e a gente se habitua à linguagem que eles usam. Mas no começo eu lembro que foi bastante desafiador e esse foi um dos primeiros trabalhos que eu tive para fazer, porque quando eu cheguei tinha muita cerâmica para catalogar. E éramos eu, e na equipe também tinham espanhóis. No começo eu não falava quase nada de espanhol. Hoy hablo un poquito de español porque convivo con ellos y a mí me encanta hablar, me encanta oír. Pero en aquel momento não. No começo eu não falava quase nada, não entendia quase nada. E aí eu tinha que entender e passar as informações para os espanhóis, que também tinham outra nomenclatura, outra forma de fazer a catalogação. Foi divertido, assim. Alguns momentos davam pânico de vamos dar conta dessa tarefa, mas sim, os portugueses e as portuguesas foram simpaticíssimos e nos explicaram, e nós tínhamos algumas formações para dar conta pelo menos minimamente desses cadastros. Outra coisa da cerâmica é que a cerâmica, tanto, né, de qualquer período, ela tem umas misturas na argila para poder, na hora que vai para o forno, aquilo não quebrar. No Brasil, essa mistura chama, né, que são pedaços de, às vezes, de outras cerâmicas triturados, ou partes de carvão, ou mesmo assim um pouco de areia, o que a gente vê os grãozinhos, né, os grânulos de quartzo, tudo que vem dessa areia que mistura. E aqui no Brasil a gente chama isso de antiplástico. E aqui eles chamam de desengordurante. Nossa, é um nome que... E não é dito assim com esse português do Brasil, desengordurante. Também até ouvir, entender o que era e ver escrito. E ia associar uma coisa com a outra, mas ok, hoje tá ok tudo. E também quando a cerâmica não é bem queimada, né, digamos assim, ela não fica toda de uma cor, ela fica com uma parte mais escura, ou no meio, ou toda escura dentro, ou mais pra borda. No Brasil isso é chamado de queima. Então, como que tá a queima da cerâmica? E aqui é chamado de cozedura. Além das formas, né, taça, bilha, tigela, alguidar, tem no Brasil alguidar.
Aí vocês vão falar, ah, Cris, mas taça você sabe. Não, porque aqui o potinho parecido não, o pote que se usa para tomar o caldo verde, né, que aí no Brasil nem sei que nome a gente daria assim para isso, uma cumbuca. Aqui isso é a taça. Não é a taça como uma taça de beber vinho. E então, enfim, no começo foi muito desafiador, mas hoje em dia eu dou risada e eu cheguei a fazer um caderninho, anotar as palavras. Eu tenho o caderninho comigo, as páginas do caderno onde eu anotava essas palavras que eu achava engraçadas, diferentes. Mas enfim, adoro, aprendo muito. Bom, então, para você que tá aqui, que assistiu esse vídeo, dê o seu like, é muito importante. Se não é inscrito no canal, se inscreva e deixa aí os seus comentários no comentário. Mas se você está assistindo no Instagram, também deixe seus comentários e nos siga nas redes sociais, já que eu falei do Instagram. Tem Arqueologia Alternativa no Instagram, no Facebook, estamos aí nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!